Oi, pessoal! Essa é uma nova playlist, né? Desculpa. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma nova série do canal da Bela. Essa daqui é a Papinhas do Nino e hoje eu vou falar sobre a introdução alimentar, que é uma fase muito importante para a vida dos pais e dos bebês. Para complementar esse vídeo, eu vou estar colocando aqui várias receitas de papinhas, comidinhas em si, de 6 meses a 12 meses, para você ter um repertório incrível para começar essa nova fase da vida do bebê muito bem. A introdução alimentar é uma fase quando os pais sentem muitas dúvidas em relação à quantidade de comida para dar para a criança, o modo de preparo, o que dar para a criança, o que oferecer. E é uma fase de muitos erros e acertos. Então, para que a fase de aprendizado não seja muito frustrante, não seja muito difícil, tanto para os pais quanto para as crianças, né, para os bebês, eu acho que os pais eles precisam primeiro de conhecimento, porque isso vai dar a eles muita segurança. Se o pai sabe o que dar para a criança, como dar, como preparar, isso ajuda muito. Segunda coisa, os pais eles precisam de flexibilidade. Se você tem flexibilidade, você tem conforto. Porque se você tem uma estrutura muito rígida, se você tem horários muito rígidos, meu filho ele tem que almoçar meio-dia, ele tem que jantar às 8 horas da noite. O bebê não sabe do relógio que a gente tem no nosso pulso, mas ele tem um relógio biológico, ele tem um relógio interno que vai dizer quando que ele está com fome. Se o bebê não comeu meio-dia, se ele deu uma colherada e olhou para o lado, de repente oferece de novo 1 hora depois, 2 horas depois. A gente vai entender que a fome dele, quem dita é ele, é o corpo dele. Então a gente não deve ter uma rigidez muito grande em relação a isso. Então, se você tem essa flexibilidade, você tem um conforto muito maior, porque você vai falar, meu filho não comeu meio-dia, mas tudo bem, de repente às 3 da tarde ele come. Agora, se você não tem isso, você fica desconfortável, achando que tem alguma coisa errada, ou com você, ou com o bebê. Mas ele não gosta da minha comida. Ou, essa criança não come. Não, simplesmente pode ser uma questão de horário biológico da criança, que tem que ser ouvido e respeitado. E a terceira coisa é a prioridade. Se você coloca a introdução alimentar como prioridade na sua vida, você vai arranjar mais tempo, mais disposição, né, e disponibilidade para que ela seja bem feita e o seu bebê possa usufruir dela para o resto da vida, né? Porque uma boa introdução alimentar, eu acho que é a base para uma boa alimentação ao longo da vida. Acho que esse momento é de muito respeito à criança. A gente não pode traumatizá-lo com a alimentação, porque isso pode refletir ao longo da vida. Isso pode trazer uma compulsão, levá-lo à gula, à obesidade. A gente não pode traumatizá-lo em relação aos tipos de comida, né? Essa obrigação excessiva de ter que comer isso, ter que comer aquilo. Isso pode causar uma aversão a certo grupo alimentício. Então, com carinho e paciência, a gente consegue introduzir alimentos de qualidade na hora certa, no momento certo, da maneira certa, da quantidade certa que o seu bebê precisa. O bebê, ele começa a perceber sabores desde a barriga da mãe, né? No líquido amniótico você consegue perceber todos os tipos de sabores, né? Amargo, salgado, doce. Quando a mãe tem uma dieta mais diversificada durante a gravidez, isso ajuda muito na introdução alimentar da criança. Ele vai receber alimentos diversos de uma maneira mais receptiva. Ele vai estar mais aberto a novos sabores do que crianças com uma dieta monótona, com mães que só comiam certos tipos de alimentos. É importante uma diversidade na dieta durante a gravidez. Há um consenso de que os bebês eles devem começar a comer entre os 4 e 6 meses de idade. Eu gosto de começar a introduzir os alimentos aos 6 meses de idade, porque eu acho que o sistema digestivo está mais maduro, o pH do estômago está mais adequado. Eu acho que é a fase onde a criança também demonstra mais interesse pela alimentação. Normalmente os dentinhos já estão crescendo, é a fase que a criança está colocando a mão no nosso prato, ela está abrindo a boca, ela, enfim, está curiosa para começar a comer. Mas, obviamente, às vezes por questões de trabalho, por questões de licença maternidade, a gente tem que começar uma introdução alimentar antes dos 6 meses. E isso é ok, a gente só tem que entender o quanto e como e o que a criança quer comer. E é interessante porque aos 6 meses de idade as reservas de ferro do bebê estão diminuindo. A introdução alimentar nessa fase é importante para complementar a saúde do bebê, a nutrição do bebê,
com alimentos ricos em ferro, a gente consegue suprir essa necessidade que ele precisa, que o leite materno não tem. Já o leite artificial, a fórmula, contém ferros em quantidades adequadas, então você não precisa se preocupar com isso. Mas quando a alimentação, basicamente o leite materno, né, o leite materno exclusivo até os 6 meses de idade, essa introdução alimentar com alimentos ricos em ferro é super importante. Uma coisa importante que eu acho legal os pais saberem é a rejeição inicial que os bebês têm aos alimentos. Isso muitas vezes é algo super normal. Quando os bebês, eles fazem uma careta, eles fazem cara feia, eles viram e tal, às vezes não é porque eles não querem, mas simplesmente é uma cara de curiosidade, né? Nossa, é a primeira vez que ele está experimentando um sabor novo, uma textura nova, algo novo. Então, desperta uma curiosidade. A criança pode fazer aquela cara, né? Tipo, o que é isso que você está me dando? E para muitos alimentos, a gente precisa repetir a introdução desses alimentos na alimentação da criança. Não é porque ele não gostou de brócolis hoje que ele não vai gostar de brócolis amanhã. Não é porque ele não comeu a bertalha de hoje que ele não vai comer amanhã. Muitas vezes a gente tem que repetir a introdução 10, 15, 20 vezes para a criança adquirir esse paladar. E também os bebês, eles têm preferências. Ouço muitas mães que falam, nossa, mas o meu filho, ele comia brócolis, ou ele comia verde, ou ele comia legumes até 1 ano de idade, agora ele não quer mais nada. Pode ser uma fase, depois ele volta a querer, a experimentar, e a forma como a gente apresenta os alimentos também pode variar. Às vezes a criança está enjoada da couve-flor ao vapor, talvez salteadinha no alho possa despertar o paladar dela, então não se preocupe, se a criança não quer ver couve-flor de jeito nenhum na frente dela, ok, tenta cenoura, tenta o brócolis, tenta peixinho, né? Aquela folhinha maravilhosa, tenta abobrinha, abóbora, o inhame, enfim. Eu acho que o importante é você saber que a criança, ela também tem querer, ela também tem a vontade própria dela, que precisa ser respeitada e precisa ser conduzida com muito cuidado. Porque a gente também não pode cair no conforto de dar só aquilo que a criança está pedindo, porque ela pode chegar numa idade comendo só farofa ou só arroz branco, né, com ovo. A gente tem que ter muito conhecimento e segurança nesse momento para que a introdução alimentar seja feita da maneira mais ideal possível. Independente do método de introdução alimentar que você esteja oferecendo para o seu filho, papinhas passadas na peneira, ou batidas no liquidificador, ou amassadinhas no garfo, ou com alimentos sólidos, né, bem cozidinhos para o bebê pegar, como é o método do BLW, eu acho que independente da maneira que você ofereceu o alimento para o bebê, o respeito a ele e aos sinais do bebê devem ser mantidos e devem ser uma grande prioridade. Se a gente entender que cada ser humano é um indivíduo, tem as suas próprias particularidades e individualidades, isso traz um conforto muito grande pra gente e pra criança. Aos 6 meses de idade, eu gosto de começar a dar papinhas na hora do almoço, mas tem bebês que depois de 2, 3 dias ou depois de 1 ou 2 semanas já querem o jantar. Tem bebês que chegam com 9 meses de idade e ainda estão só com 1 ou 2 refeições por dia. Tem bebês que chegam aos 9 meses de idade e já querem 4 refeições por dia. Então, isso também fica muito critério da criança. O importante é você acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, o ganho de peso e saber se o bebê está bem. Uma coisa que eu acho super interessante, que minha filha fala muitas vezes, a gente está na mesa, sentado na mesa, e aí eu tô servindo creme de milho com bertalha. Ela fala, eu não gosto de bertalha. Aí eu, como não, filha? Mas você adora bertalha. Eu acho que você só não quer a bertalha nesse momento. E ela, é verdade, eu não quero comer bertalha hoje. E no dia seguinte ela come, ou uma semana depois ela come. Então, é importante você ensinar para o seu filho que se ele não gosta de algo hoje, não é porque ele não gosta para sempre, é porque ele não quer hoje. Às vezes a gente não acorda com vontade de comer uma coisa especial, ou às vezes a gente acorda com vontade de não comer algo. Isso acontece na nossa vida. E isso acontece com o bebê e isso acontece com criança. Então, se a gente sabe lidar com isso, a gente consegue conduzir a alimentação da criança de uma maneira muito mais inteligente.
E por último, quais alimentos a gente deve ou não deve colocar numa boa introdução alimentar? Eu acho importante na introdução alimentar ter legumes, verduras, né, raízes, tubérculos, cereais, sementes e temperos sempre naturais, óleos sempre naturais. Então vamos lá. Vegetais. Acho super importante dar os vegetais cozidinhos para as crianças. Cenoura, abobrinha, abóbora, folhas verdes escuras são super importantes, são riquíssimas em ferro, ricas em cálcio. Eu gosto de evitar o tomate, a batata inglesa, berinjela e o pimentão, porque são alimentos mais inflamatórios, né? A batata inglesa ela não é riquíssima em nutrientes, prefiro muito mais dar um inhame do que a batata. O tomate ele é super ácido também, então eu prefiro evitar esses alimentos, mas de resto tudo é muito bem-vindo. As frutas, eu gosto de dar as frutas mais cozidinhas, né? Pera, maçã, morango, pêssego. Cozidinho é bom porque é prático, você deixa na geladeira e a hora que você quiser você tem fruta para bater com leite vegetal, você tem para bater com inhame, fazer um cremezinho, fica super delicioso. Ou simplesmente amassar no garfo e dar para a criança, também fica muito bom. E ajuda, obviamente, na digestão. Em relação às frutas, eu gosto de evitar as frutas cítricas porque são normalmente frutas muito ácidas. Então, deixo elas para mais tarde, né, depois de um ano. Os cereais são ótimos. Arroz, cevada, aveia, centeio, quinoa, painço, amaranto. São super bem-vindos, cozidinhos, são maravilhosos. Dá pra gente fazer muita coisa boa e vem bastante receita por aí. Os tubérculos e raízes como inhame, batata baroa, batata doce, aipim, também são deliciosos, maravilhosos. Purê de inhame, eu lembro que a Flor amava, o Nino tá amando também e é um alimento muito bom. Ele é riquíssimo em vitaminas do complexo B, riquíssimo em zinco, né, que é fundamental nessa fase da vida da criança. E ainda tem aquela vantagem maravilhosa que é de ser praticamente um repelente natural. Inibe a transmissão de certas doenças, como por exemplo Zika, chikungunya, dengue, febre amarela, malária. O inhame tem essa vantagem, então é muito bom também. Sementes e as nozes em leites vegetais, né? Leite de castanha do Pará, leite de castanha de caju, com 6, 7 meses já dá para introduzir para a criança, né? Batidinho com uma fruta é ótimo. Temperos sempre naturais, salsinha, coentro, cebola, cebolinha, gengibre, alho, fazer uma comida bem temperadinha é muito bom. Esquece o sal e o açúcar adicional, por enquanto o bebê não precisa disso, o paladar dele não está viciado, deixa isso para depois, porque ele vai ter muito tempo para comer sal e açúcar. Os óleos, azeite de oliva, óleo de gergelim, óleo de coco babaçu, tudo isso é maravilhoso, são gorduras ótimas. Ovo também é um bom alimento para a criança. E a minha filha e o meu filho têm uma introdução alimentar basicamente vegetariana, então não faço carne, caldos de carne, tutano. Se você quiser fazer, eu acho que é um bom alimento para dar nessa idade, né, nesse período, principalmente tutano de boi. Um alimento riquíssimo, incrível para o desenvolvimento do cérebro. Então, se você achar uma carne de boa qualidade, acho que vale super fazer caldos, caldo de peixe, caldo de carne, canjinha com frango. Pode fazer, se for um frango orgânico, melhor ainda. Eu acho importante a gente olhar o alimento como uma forma de remédio, né? Se o alimento ele é incrível para a criança naquele momento, por que não? Obviamente que ser vegetariano e vegano muitas vezes vai muito além da saúde, está mais ligado a uma filosofia de vida do que qualquer outra coisa. Então eu entendo não querer dar animal para a criança. Se você não pensa assim, uma boa fase da vida para a gente comer proteína animal seria a infância. Fica a seu critério você querer ou não dar proteína animal para o bebê. Então é isso, esse é mais um vídeo aqui do canal Papinhas do Nino. Hoje eu falei sobre introdução alimentar e você vai ter vários vídeos aí com receitinhas maravilhosas para você oferecer ao seu bebê e oferecer uma boa introdução alimentar para ele. Então se você gostou do vídeo, curte aqui e se inscreva no canal porque tem muita coisa boa.